Vamos então aqui a palavra, vamos ao calqueio, a palestra do dia, para nós fortalecermos a mente. Paulo diz, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O poder é a palavra. O poder é a palavra. Vamos sentar, abençoados. O poder é a palavra. Veja bem, o poder é a palavra. Sem a palavra não há poder. Não adianta você querer falar, estou falando com autoridade. Isso não resolve nada. Se você não tiver a palavra da graça, meu irmão, a sua autoridade de nada ali é a mesma coisa. Então o poder está na palavra. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nela crê. Se você crê na palavra, ela é poder. E por isso que você mantém, eu e você, firme a nossa confissão. Não é isso? Durante o dia, você usa muita palavra? Ou você usa a queixa, ou você usa a raiva, ou você usa elementos que não têm valor nenhum. Então nós precisamos, abençoados, de saber que a palavra é poder de Deus. E como poder, você deve usá-la corretamente, nos momentos, na hora certa. Tem a hora certa. Se você está com uma mentira no corpo, o que você tem que falar? Estou curado, sarado pelas chagas de Cristo. Não adianta você falar assim, estou prosperado. Você não está precisando daquilo, você está precisando de manifestar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos, que é a saída da doença no teu corpo. Não é isso? Manter a saúde. Então você tem que saber aplicar a palavra correta. E nós andamos com essa sabedoria, com esses ensinamentos. Você recebe assim? Padre. Então, nós, assentados aqui, congregando, nós vamos aprender, ouvindo e armazenando na mente a boa palavra de Cristo. Porque essa palavra nos garante o quê? Triunfo. Diga triunfo. Você vai ser só triunfante se ela tiver, senão, né? E como eu falei, olha, a melhor maneira de você saber se você está andando corretamente na palavra é a vida que você está vivendo. Como é que está a sua vida? Não é para reclamar nem queixar. Você fala, opa, estou precisando de fazer um reparo. Se minha vida não está indo bem, é porque eu estou em falta com a palavra. Eu não estou a usando corretamente. Não estou fazendo corretamente o que tem que ser feito. Então é necessário que você retoma, congregue e ouça bem a palavra e entenda. Depois eu mando pelo WhatsApp, você ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para que ela fique armazenada na sua mente e você tenha sucesso na vida. Porque essa palavra é para sucesso. Assim é? Baseada lá em 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, e o tema da nossa palestra, do nosso calqueio é: a fé não é de todos. 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 Então esse negócio de você falar assim para uma pessoa, olha aqui, ó, o sistema ensina. Que isso, menina? Você está sem fé? Ué, quem falou que ela tem? Que isso? Põe fé nisso. Você está com uma confissão desalinhada com a graça. Aquilo não vai funcionar. E você vê que não funciona. Que a pessoa continua chorando a mesma coisa. Ô menino, você perdeu a fé, menino? Sei lá. Fala, nem sei lá se eu tenho fé. Já ouvi isso demais. Então essa expressão não está correta, porque a fé não é, está escrito, nós vamos ver, de todos, não é. Então, você tem que por aí começar agora a ordenar pensamento para não falar besteira. Porque isso é religioso, tá?
Isso é paganismo. Quando fala, olha, tenha fé, Tiago, você está sem fé, Tiago, isso é heresia, isso não existe. Você não pode usar essa expressão porque ela não é bíblica. Porque você não sabe quem tem fé, você sabe quem tem e quem não tem. Então vamos lá. Ele diz, olha, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra propague, corra, a palavra do Senhor se propague, e seja o quê? Glorificado. Então o que tem que ser glorificado é o quê? A palavra bem aplicada, a pessoa tem que ouvir e dizer, papai. Ele tem que sentir que a palavra mexeu com ele. Como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e mal, porque a fé não é. Aqui está bem claro. Não é de todos. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então nós sabemos que a fé não é de todos. Não pensa que não é, porque a palavra está dizendo contra. Se você falar que é de todos, eu estou na contramão de Deus. Aí o bicho vai pegar para o meu lado. Eu tenho que estar na palavra. Ainda que eu desagrade. Porque tem certas coisas na palavra que desagrada. Principalmente se você estiver na carne. Não é verdade? Desagrada pra caramba. Mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós estamos tranquilos, porque quando está desagradando a mim é porque eu estou na carne, eu sou homem carnal, e o homem carnal não agrada a Deus. Então eu logo descubro e digo, opa, estou no Espírito, carne, sossega aí, porque eu vou entrar no Espírito, e no Espírito quando eu entro, aí eu glorifico a Deus. E a palavra diz lá em Hebreus também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nem todos vão agradar a Deus, porque a única maneira de agradar a Deus é andando por fé. Como a fé não é de todos, então não pense que todos podem agradar a Deus, não. Só os filhos escolhidos, até aqueles que querem, se ele não é escolhido, esse é o reino de Deus. Que isso, mas Deus é tão ruim assim? Ele determinou tudo na terra. O homem não pode, de hipótese alguma, escolher. Não pode. Deus já determinou. Isso se chama o quê? Soberania. Graças a Ele que nós estamos aqui. Então eu sou um privilegiado. Dê uma salva de palmas para Ele. Você é um privilegiado, você está aqui, meu irmão. Então só resta louvá-lo. Agora os demais, eu não sei. Porque Paulo diz bem claro aqui, porque a fé não é de todos. Então vamos narrar isso aqui, né? E então foi o quê? Selecionado alguns para tê-la. Deus selecionou, que não é de todos. Então houve o quê? Uma seleção. E os privilegiados foram quem? Nós, os gentios. Porque o povo judeu tinha fé em Deus. Nós não temos fé em Deus, nós temos a fé de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, presente de Deus, que Deus separou um povo e diz, esse povo é um povo que tem a minha fé, e eles vão me agradar. Que é o que? A sua igreja. Diga, eu sou a igreja do Senhor. Então Paulo chama a atenção aqui da igreja, para que permanecessem com a mente no Senhor. Paulo diz, com a minha mente sirvo ao Senhor. Não é com joelho, não é com boca no pó, não é nos montes, não é em campanha, não é andar no sal grosso, não é levar uma rosinha ungida para casa,
não é receber oração de ninguém, não. Não é não, pessoal. Então nós precisamos de saber disso. A fé não é de todos. Saiba disso. Então aqui, Paulo diz, sirvo ao Senhor com a minha mente. Então tudo é na mente. E o difícil das pessoas é fazer na mente. Sabia disso? Por quê? O homem aprendeu sempre a fazer alguma coisa. Vou levar uma oferenda, dia de Nossa Senhora Aparecida, vou lá no São Paulo, vou andar a pé, vou fazer um sacrifício, vou acender uma vela, São Judas Tadeu, vão lá levar a oferenda. Então o povo aprendeu a fazer para receber de Deus. E Paulo diz, olha, eu sirvo o Senhor com a minha mente. Tudo é na mente. E fazer na mente requer o quê? Fé, crer. Mas ninguém gosta de crer, você acredita? Ele gosta de fazer. Não, Deus, fiz uma oferenda hoje, rezei tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Senhor, levantei hoje, coloquei meu joelho no chão e pedi perdão pelos meus pecados. Não é assim? Ele quer sempre fazer alguma coisa para poder justificar a sua comunhão com Deus. E Paulo diz, não, eu sirvo o Senhor com a minha mente. É simplesmente com a mente. Simplesmente crendo. Porque não ando pelaquilo que vejo, mas sim pelaquilo que creio. Quando eu recebo a palavra, eu digo, eu creio nessa palavra. Então você está servindo o Senhor. Assim é, abençoado? Então, Paulo chama a atenção dessa igreja para que eles permanecessem no Senhor, abençoado. Para que a palavra fosse o quê? Propagada. Não é assim que ele diz? Como isso também está acontecendo com vós. O quê? A palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então, Paulo, o desejo dele para a igreja de Tessalônica era investirem na propagação dessa palavra, porque a única palavra que salva é a palavra da graça. É o que diz o Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Não tem outra forma de livramento a não ser a palavra colocada na mente, ordenada, confessada, para obter as realizações. Não tem outra forma, essa é a forma única do Senhor. Então, e por isso, Paulo pede oração. Então aqui cabe o quê? A oração. Você tem orado, você tem confessado para que a palavra corra? Nós temos que estar constantemente nisso. E Paulo diz, mantendo firme a vossa confissão. Então nós temos que manter isso, dizendo ao Senhor que a tua palavra corra, que chegue ao coração dos filhos do Senhor nesta terra, porque a transformação ela só acontecerá quando todos ouvirem essa palavra, abençoados. Então nós precisamos de fazê-la correr. E como faz ela correr? Não só investir no seu dízimo e a sua oferta, mas o seu compromisso em estar confessando. Não é separar um momento para a confissão, não é isso? Se você puder fazer, tudo bem, mas não tem essa necessidade. É andando no trabalho, dentro do ônibus, no carro, andando na rua, você está dizendo que essa palavra se propague. Senhor, que essa palavra chegue no coração dos filhos. Então nós temos esse compromisso de oração. E também, veja bem o que eu coloquei aqui, uma vez anunciando a palavra da graça, para que ela chegue aos corações, e também para que os ministros, no qual sou eu e outros, que podem ser levantados, tenham autoridade para pregá-la. Como? Tendo espaço, porque ele diz, para que sejamos livres dos homens maus e perversos. Porque o pregador, o que ele é dessa graça? Perseguido por homens maus e perversos. E nós sabemos que esses homens maus e perversos são quem? Os religiosos. Eles são os homens maus e perversos, porque as únicas pessoas que podem impedir alguém que prega a graça, tentar impedir alguém que prega essa graça, são os líderes religiosos.
Porque a igreja em si, abençoada, ela não é religiosa. Os líderes que são, e fazem com que a igreja se torne religiosa. Porque eles são reconhecidos. De vez em quando eu chego na minha mãe, ela está lá ouvindo os padres, e ela fica com uma carinha assim, não é assim? Está dizendo o quê? Estou recebendo tudo que ele está falando. Então o líder, ele que comanda as mentes, põe ela livre ou põe ela o quê? Prisioneira. Dá o quê? Dos dogmas religiosos que há por aí. Então, a igreja nunca tem culpa. A culpa são nos sacerdotes. Ele diz, porque tu, sacerdote, desprezastes o meu conhecimento. Então, é o sacerdote, é o líder, é o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou o profeta, que se não tiver a palavra correta, ele vai fazer com que aquele povo se torne o quê? Prisioneiros de uma religião, aonde vai tirar a palavra, e o que vai ser glorificado vão ser eles com as suas religiões. Assim é, pessoal? Então, você orando para esses líderes, eles ficam livres para anunciar a palavra, não há dificuldade. E uma vez anunciando a palavra da graça, esses religiosos, esses líderes se perturbam. Eles se perturbam. Por quê? Isto os põe na contramão de Deus. O líder, quando é ouvido por um pregador, pelo ministro da palavra, quando ele ouve o ministro da palavra, da graça de Deus, direcionando o povo, ele é posicionado como o homem na contramão de Deus. Porque ele fala uma coisa que já está fora de tempo, fora de ordem, sem valor. Então aí ele é descoberto, porque a palavra da graça tira o véu da igreja. Aquilo que estava nos olhos da igreja, que eles estavam impedindo eles de ver, é tirado. Então eles começam a ver que eles estão errados. Então essa palavra os coloca na contramão, porque o véu é tirado da igreja. A igreja começa a ver. Igual, por exemplo, não te cabe mais em um centro desse de igreja, que nós chamamos de sinagogas, você tem coragem de sentar lá e ouvir um pastor daquele falando? Por quê? Você é mestre dele. Porque você olha e fala assim, pô, esse cara está falando tudo errado. E você olha o povo, todo mundo lá assim, falou, gente, mas como que pode? O povo está acreditando no cara aqui, que ele está falando aí. Por quê? Porque o véu foi tirado de você, você foi convertido a Cristo, então você enxerga com olhos o quê? Iluminado, e ouvido de ovelha. Não bate, você fala, não, isso aí não está batendo, não. Não vai dar, não está batendo, não vai dar. Então, o véu que é trazido pela lei, nós sabemos que Moisés, foi o que trouxe esse véu, ele impede a revelação de Cristo ressuscitado. Ele impede, as pessoas permanecem em Moisés na sua doutrina, que a palavra, Paulo diz, que é o príncipe deste mundo, que cega o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem ver em Deus, porque a lei trazida por Moisés, ela mata, abençoado. Quer ver que as pessoas não conseguem enxergar que através do barro não é possível chegar a Deus. E eles não têm um tanto de idolatria, de santinhos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de não sei o quê, e ali se apresenta ele, ou uma estátua pequena ou grande, e colocam todas as suas oferendas ali, pensando que aquilo vai chegar até a Deus. E eles creem naquilo mesmo. Eles não estão ali brincando, não, pessoal, eles estão ali sério. Por quê? Porque os líderes religiosos confundiu a mente deles, fazendo-os crer que aquilo chega a Deus e que eles iam receber a bênção de Deus através daquelas oferendas ali.
né? Então a gente vê que o príncipe desse mundo, que era Moisés na sua religião, cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem ver que através daquilo não há alcance nenhum a Deus. Não tem como receber nada do Senhor, porque aquilo é uma idolatria. E Deus não recebe, não aceita aquela forma de culto que eles estão oferecendo a ele ali. Ele rechaça. Então esse véu que foi Moisés, né, com a sua doutrina, cegou o entendimento. A lei trazida por ele, porque a letra o quê? Mata. Está lá em 2 Coríntios 4:4, olha aí para você ver. Está bem claro isso, né? Nós falamos e mostramos os endereços, nos quais o Deus deste século, o sistema vê isso aí como o quê? Diabo. Porque a mente deles está endiabrada, né? Eles não sabem que Jesus matou, destruiu o diabo ali há 2000 anos na cruz do Calvário. Então como eles veem diabo, quando eles falam o Deus deste século, eles estão vendo o quê? O diabo que não é. Quem que governava os séculos até Cristo? Moisés. Porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois disso é anunciado o reino de Deus através de Cristo. Então, até João Batista, a lei vigorou, cegando o entendimento daquele povo com Deus. Por isso que aquele povo era tão rebelde, eles não conseguiam enxergar Deus, né? Então, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha aí para você ver. O qual é a imagem de Deus. Então, quando eles estão na prática da lei, do Pentateuco de Moisés, eles não conseguem ver o evangelho da glória de Deus. Por isso você chega perto de um cristão, de um crente chamado cristão, um crente evangélico, que diz, olha, você é um abençoado com todas as bênçãos. Ele assusta. E ele até diz assim, alguns, olha, não, eu sou mesmo? Oh, muito obrigado. Não, peraí, companheiro. Isso é sua posição. Deus te abençoou com todas as bênçãos. Você não precisa de falar mais, vai com Deus, Deus te abençoe. Eles não conseguem ver a glória de Cristo no seu evangelho. Não conseguem resplandecer essa luz. Não, você já é salvo, eternamente salvo. Não, eu estou cuidando da minha salvação, porque o meu pastor disse que eu posso perder a minha salvação. Olha para você ver. Então, o príncipe deste mundo continua ainda na mente dos líderes. Com o quê? Com a doutrina de Moisés. E não deixa que resplandeça a luz do evangelho. Porque o véu ainda está posto na mente, na cabeça, na memória dessas pessoas. 2 Coríntios 3:6, e pior que eles mostram na palavra, né? Esse aí que é o grande mal que eles pregam e mostram na Bíblia, que está escrito e fala que é de Deus, mas como eles não sabem separar o joio do trigo, não sabem separar a lei e a graça, o Antigo e o Novo Testamento, o povo continua na sua ignorância. Então, em 2 Coríntios 3:6, ele diz aí, olha, o qual nos habilitou, então o Senhor nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Então ele está falando sobre o ministério, né? Sobre aqui o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre. Ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós sabemos que a letra aqui é a lei, e o Espírito aqui que vivifica é o quê? É a graça, as 14 epístolas de Paulo. E que se você não a tiver, você não vai vivificar ninguém. Olha, escuta aqui, abençoado, aqui tem uma responsabilidade muito grande. Vocês estão recebendo o Espírito que vivifica. O que é vivificar? Dá vida. Olha, você tem dado vida. Isso é importante. Vivificar é dar vida. Você tem dado vida para alguém? Alguém tem recebido vida de você? Na sua casa, no seu trabalho? Olha, tudo isso eu estou falando,
o quê? Despertando você para ver como você está andando. Se você está andando no espírito ou andando na carne. A carne quer dizer lei, letra. E a letra mata. Quando você está na carne, você está no Pentateuco, você está na lei. Praticando o que a lei foi colocada por Moisés, que é o príncipe desse mundo, que cega o entendimento. Então, uma vez que você tem a letra, ela vai matar, você vai falar e ela não vai surtir efeito nenhum. Mas se você tem o Espírito, que é a graça de Deus, o Evangelho que vivifica, as pessoas que estão em volta de ti, têm que sentir o quê? Iluminadas, abençoadas, guardadas, perfeitas. E o local onde Deus te colocou é o lugar de treinamento. Você fazer essa palavra vivificar ali. Olha, mesmo que não sejam escolhidos, preste atenção, mesmo as pessoas que não são escolhidas, quando ela vive com o escolhido, ela tem que se sentir bem. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, uma vez que você tem a palavra da vida dá o quê? Vida. E o cheiro de morte é o quê? Tirado. Então preste atenção, quando você é ministrado por um ministro que tem a nova aliança, que tem a palavra, você tem como fluir, refletir aquilo. Como? O bom testemunho que você dá, que é importante. O bom testemunho é importante. O bom testemunho quer dizer que o quê? Que aquela palavra que caiu na sua mente te transformou. Nós não vimos lá em Romanos, ele não diz, transformai-vos. Então, peraí, uma vez que você está renovado a sua mente e você não transforma, eu não transformo, tem alguma coisa errada. Por isso que as pessoas também não são o quê? Vivificadas. A minha e a atitude sua já tem que ter atitude de uma pessoa o quê? Transformada. E uma pessoa transformada está latente o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque se uma vez que minha mente está renovada, eu não fluo nada, então ela não está o quê? Renovada. Ela não está renovada, porque a palavra diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma vez que minha mente foi renovada, eu tenho que ter manifestação de transformação, abençoado. Se você continua o mesmo, então, a mente sua não foi renovada. Você não está recebendo a boa palavra de Cristo, e por isso estáis o quê? Sofrendo muito. E só aumenta o sofrimento. Uma mente renovada é o que a palavra diz, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito o quê? Vivifica, diga, dá vida. Você tem vida, não tem? Então vida abundante é para ti e para os outros, como nós falamos. Então nós temos que fazer com as pessoas que nos rodeiam, ou que nos rodeiam, que elas sentem bem comigo. Eu tenho me vigiado muito nessa área. Não é para mostrar que eu sou bom ou que eu sou ruim, não. Eu não tenho compromisso com ninguém aqui fora, não. Meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Se a palavra não mudou a minha vida, minhas atitudes, que sentido tem a minha vida mais? Nenhuma. E você e eu fomos escolhidos para sermos o quê? Transformados. O dia está chegando, abençoado. E tem que começar alguma atitude na minha vida e na sua vida. Tem que começar. Senão, olha, você vai ver os seus irmãos sendo transformados e você não vai ser. Lógico. E outros não. Então vimos o véu, vimos que o véu não deixa ver a glória que desvanecia da lei.
o véu não deixa. E se você tiver com o véu, você não consegue ver a glória, o resplendor, o poder, o gostoso que é viver debaixo dessa graça, o fruto que você dá constantemente, não é isso? Então é necessário que você tenha essa mente renovada. Lá em 2 Coríntios 3, de 12 ao 15, olha aqui, presta atenção aqui, olha. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Qual que era a esperança de Paulo? A transformação da igreja. Porque é necessário que o imortal se revista de imortalidade, não é isso? É necessário. Então, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Então, o que muda a pessoa é a pregação, é a fala. E não somos como Moisés. Então, aí, olha. O muito falar o quê? Da graça. Moisés trouxe o quê? A lei. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, revelado ao apóstolo Paulo. Então ele diz, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então a glória da lei, o que ela faz? Ela vai, de repente, vai sumindo, 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 sumindo. É um véu que ele colocava para impedir que o povo visse o término da glória que a lei trazia. Olha, isso é sério, abençoado. E é o que nós estamos vendo. O véu está na mente das pessoas de tal forma que elas vão numa reunião e lá elas pulam, elas saltam, o fogo do Espírito e falam em língua, glória a Deus, e os pastores oram, todo mundo treme, arrepia o corpo, glória a Deus. Mas só que eles têm um véu na mente, porque quando sai da igreja, aquela glória desvanece, acaba. E eles não conseguem ver que aquilo não é permanente, aquilo não é a glória de Cristo, porque a glória de Cristo, ela é o quê? Permanente. Ela fica contigo 24 horas, abençoado. Ela não cessa, você está sempre declarando, confessando a palavra, crendo no poder dessa palavra, que faz com que você se sente jovem, disposto, bonito, cheio de realizações, cheia de visão. Assim é, abençoado? Então, vimos que o véu que Moisés tinha, fazia com que as pessoas não vissem a terminação daquela glória. Eles não conseguiam entender isso. Então, aquela palavra, o que? Ela trazia anemia, porque ela não tinha um alimento sustentável para que aquele cristão, aquele crente ou aquele judeu permanecesse sempre firme. Você pode ver que no sistema eles não estão sempre buscando. É o que nós falamos. Eles entram o ano buscando e terminam o ano buscando. Então nunca eles se sentem o quê? Satisfeitos. Por quê? Porque o alimento que eles recebem é um alimento fraco. É fraco. E sempre buscando. Quem busca é porque nunca realizou. Quando você realiza algo na sua vida, você diz, eu quero esse ano comprar um carro novo. Aí você compra o carro novo. Você vai investindo, vai confessando, investindo, pai, compra o carro. Depois de você ter o carro na mão, o que você faz? Você vai continuar buscando? Não, o que você vai fazer? Gloriar-se porque você conseguiu aquilo, é ou não é? Então para de buscar. Assim também são os crentes que têm o véu e estão buscando na lei se satisfazer e não conseguem, porque eles têm plano, têm projeto, não conseguem o plano e projeto, e aí continuam o quê? Sempre buscando, fazendo corrente, fazendo voto, porque a glória da primeira casa, ela acaba, ela desvanece. Ela desvanece, ela não permanece. Assim é, abençoado? Então, a fé não é de todos. Por quê? Porque não recebem um alimento para aquela fé.
Por isso que você não pode falar, que isso, menino, você está sem fé? Não fala isso, porque ela está mesmo, só a atitude da vida dela está mostrando que ela não tem fé nenhuma. E se você fala aquilo, uma que não vai ajudar em nada, porque aquela pessoa vai falar, é mesmo, que der fé minha, essa fé minha não vale nada, porque continua tudo a mesma coisa. Então, essa questão de indagar a pessoa se ela tem, se ela não tem fé, não é salutar, isso aí não é bom. O que você tem que fazer? Lançar para ela a palavra da graça. Porque é a única que alimenta o dom que cada um dos filhos tem. Você não busca a fé. A fé, quando você é filho, você já a tem inserida na sua mente, só que ela está morta. E o que Paulo diz lá em Romanos? A fé vem por ouvir. Quando você traz uma pessoa que ela começa a ouvir essa palavra, o que acontece? A fé dela começa o quê? Resplandecer, despertar. Aí a pessoa começa a ver Deus. Aí ela começa a ver realizações na vida dela. Assim é, abençoado?